Olá, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar aqui como que a gente mascara dados no Google Cloud através do serviço de BigQuery, tá? Esse mascaramento de dados, pessoal, é uma prática interessante quando a gente quer restringir o acesso a determinados dados em uma tabela, tá? Isso aí é muito comum, por exemplo, se a gente tem que ter uma tabela que contém dados confidenciais, né? Por exemplo, dados de cartão de crédito. E a gente quer restringir o acesso às pessoas ao número do cartão de crédito, por exemplo, né? E isso é muito comum com LGPD, com GDPR, com regulamentações como PCI, né? PCI, que regulamenta a utilização de cartão de crédito, por exemplo, né? Então, é uma prática muito interessante e a computação em nuvem, de uma forma geral, vai nos ajudar com isso, né? A gente pode fazer isso em outros provedores. Eu estou mostrando um exemplo aqui com o GCP, né? Que é o Google Cloud Provider, com o serviço BigQuery, ok? Então, primeiro vamos só ver uma amostra de uma tabela aqui qualquer, tá? Peguei uma sample aqui que o Google disponibiliza para a gente, tá? E aí a gente consegue ver uns dados, alguns dados. Essa tabela específica aqui são sobre dados da FDA, né? Dos Estados Unidos, que é o órgão aí responsável por vigilância sanitária americana, né? Então vai ter dados aí de contaminação de comida, coisas relativas a isso, tá bom? Então a gente pode ver, se a gente fizer uma query simples aqui, que a gente tem uma série de dados, né? A classificação de cada registro, datas variadas, né? O código postal, informações que cidade, a distribuição, e, por exemplo, o motivo por qual o produto aí foi feito o recall, né? Então a gente tem aqui contaminação, tem é, etiqueta com informação errada e por aí vai. A gente tem várias, tem, por exemplo, contaminação com salmonela, por exemplo, né? Então uma amostra de dados, né? Então vamos supor que a gente precise restringir algum determinado tipo de dado, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o código postal. Vamos supor que a gente não quer expor o código postal desses dados para determinada equipe ou então para alguma determinada aplicação, né? Então a gente vai restringir, criar uma política aqui para restringir o acesso desse código postal, tá bom? O único pré-requisito que a gente tem para fazer isso é configurar algum determinado grupo para ter esse acesso restrito, tá? Por padrão, se a gente vier na documentação do Google aqui, a gente vai ver que essa restrição ela é feita através de dois grupos, né? A gente basicamente tem um grupo que pode ler os dados, né? Mas os dados mascarados, que seria o Masked Reader Role, tá? E o grupo que vai poder ler o dado puro mesmo, dado bruto, tá? E lembrando que o dado não vai ser alterado, tá? O dado continua intacto, tá? Então você não tem nenhum overhead, você não está alterando o dado, tá? Você está apenas ocultando ou mascarando aquele dado de uma forma que a gente vai definir qual que vai ser a melhor, tá bom? E se não tiver nenhuma das permissões, ele não vai ter acesso a nada, tá? Então, se a gente for na parte de IAM do Google Cloud, esse usuário, por exemplo, que a gente vai usar para testar, ele está com a permissão aqui de Masked Reader, tá? Que é a permissão para ler o dado, mas vai ler ela mascarado, tá bom? Então vamos lá, vamos criar a nossa política aqui. O passo para criar a política, a gente vai vir aqui na Policy Tags, tá bom? E aqui a gente vai poder criar uma política aí de dados confidenciais e a gente vai definir como que a gente vai bloquear, como que a gente vai restringir o acesso a esses dados, ok? Então vamos criar uma política aqui, vamos chamar de dados confidenciais, tá? E uma política aqui que a gente vai restringir o código postal, né? Restringir código postal, tá bom? Prontinho, criamos a política. Ela vem por padrão desabilitada, tá? Então a gente vai habilitar ela e editar aqui a política de mascaramento aqui, né? Aqui a gente não tem nenhuma regra, né? Então a gente vai adicionar uma regra de mascaramento aqui. Vamos colocar aqui restringir código postal e a gente vai colocar aqui a regra, por exemplo, de deixar somente os 4 últimos dígitos, por exemplo,
tá? Aqui, por padrão, essa regra vai ser imposta lá para aquele grupo que a gente mostrou, para aquela regra, para aquela permissão que a gente mostrou, né? Que é o Masked Reader, mas você poderia especificar o grupo ou a pessoa diretamente aqui, tá bom? Por padrão, ela vem para essa regra aqui, tá bom? Então, prontinho, criamos. Então, todo mundo que tiver, como eu não especifiquei ninguém ali, todo mundo que tiver aquela permissão de Masked Reader vai conseguir ler esses dados, né? Mascarados, é claro. Então, aqui, voltando aqui no BigQuery Studio, a gente pode fazer uma query agora. E observe que agora a gente vai ter o dado mascarado, tá? O dado ali de código postal, né? Então vamos fazer uma nova query aqui para ver como que vai ficar esse processo, tá bom? Então vamos selecionar aqui, asterisco e run, tá? Vamos ver como que vai aparecer esse dado para a gente. Ah, esqueci do mais importante aqui, pessoal. Ele está aparecendo normal, mas foi até bom que a gente deixe a tela aqui para a gente mostrar, comparar os dois. Depois que você cria a política, tá? Você tem que vir aqui e editar o esquema da tabela, né? Para você associar, porque você está vendo aqui que a parte de policy tags está vazia, né? Então você vai vir aqui e associar a policy tag que a gente criou, né? No campo que a gente quer. A gente quer ocultar o postal code, então a gente vai vir aqui e adicionar a policy tag que a gente quer, tá? Que é dados confidenciais, restringir código postal, tá bom? Agora sim vai funcionar certinho. É bom que a gente vai ficar com duas queries aqui para a gente comparar. Essa primeira query aqui foi a query que a gente fez sem a associação lá da tag na coluna, né? E essa daqui é a gente vai fazer uma query nova aqui agora com a política já em prática, tá bom? Habilitada, né? Então vamos lá. E vamos executar aqui a query, tá? Aí ele fala que agora os dados vão estar mascarados, né? E olha que interessante. Então agora você tem a proteção. Inclusive você não consegue nem saber a dimensão dos dados, né? Do valor ali, se era 5, 6 caracteres, 10 caracteres, que ele cria um padrão aqui, né? E só exibe os últimos 4, né? Então isso é interessante. Isso faz muito sentido, por exemplo, para cartão de crédito, né? É um dado que se exibir só o final, né? Para você ter uma confirmação mínima ali que o cartão que você está operando é realmente aquele cartão, mas sem ter o dado completo, né? E tem várias outras formas de trabalhar esse mascaramento, né? Uma forma interessante também que é muito comum a gente usar é você utilizar o mascaramento através de hash, né? Então, muitas vezes, o dado em si que está ali para determinada atividade não vai ser importante, mas você precisa saber se ele é único ou não, né? Então, nesse caso aí, você pode usar o hash, tá? Você vai usar o hash para saber que você tem valores ali iguais, mas sem saber realmente qual que é o valor, né? Então vamos mostrar como que a gente poderia fazer isso aqui, tá? A gente vai voltar na política nossa que agora já está criada, né? Editar ela aqui, em vez de fazer o mascaramento ali exibindo somente os últimos 4 dígitos, a gente vai fazer o mascaramento com hash, tá? E novamente, a gente não está alterando o dado, tá? A gente está simplesmente alterando uma exibição dele ali, tá? O dado continua intacto lá. Uma pessoa com outra permissão, a permissão lá de Finite Granted Header, né? Ele vai ler o dado normalmente, tá? Uma outra conta aí de acesso, né? E o ideal, é claro, é que eu estou fazendo com a mesma conta, né? A mesma conta que tem acesso de configuração do esquema da tabela é a conta que eu estou usando para testar, né? É lógico que o ideal não é fazer isso, né? Porque dessa forma você mesmo pode alterar o seu acesso, o que não faz sentido, né? Mas aqui só para fim didáticos eu criei tudo com uma conta para vocês verem como que funciona. Mas o ideal é a conta que gerencia essa tabela, né, ser uma conta que vai ter esses acessos e restringir os acessos para outras contas, né? Então vamos fazer a nossa query aqui agora com o hash, tá?
Na verdade, assim, o hash vai estar no valor da coluna do código postal e a gente não vai ter informação nenhuma mais prática ali do código postal, apenas um hash, tá? Então, e muitas vezes é exatamente isso que a gente precisa. Por quê? Porque a gente precisa saber, por exemplo, que o hash é igual a um outro hash, ou seja, que o código postal de um determinado entrada é igual ao outro, por exemplo, esse caso aqui, ó. A gente sabe que esses dois aqui são o mesmo código postal, que o hash é idêntico, né? Mas a gente não tem a mínima ideia de qual é o código postal desse valor aqui, tá? Então, alguns cenários que a gente precisa restringir o acesso total a um determinado dado, mas é importante a gente saber que aquele dado é igual a algum outro campo, né? Alguma outra linha, o hash é uma boa opção, tá bom? Então é isso, pessoal. Isso aqui, esse vídeo a gente mostrou como fazer o mascaramento aí no BigQuery com o Google Cloud, tá bom? Até mais, pessoal.